Doutor, mamografia, não sei se é polêmica essa pergunta, mas mesmo com a mamografia em ordem, é possível ainda a pessoa falar, pô, mas eu fiz a mamografia, tava tudo ok, mas depois eu ainda descobri um negocinho. É possível? Mamografia erra também ou não? Não é que ela erra, é porque Ah, tá. nenhum exame ele é, a gente chama de 100%? sensível, né? Aham. O quanto que ele descobre o problema. Ele não é uma mamografia só e tá ok. A gente vai fazendo ela seriada todo ano e sempre tem comparativo. Que muitas Certo. vezes pode ser que a gente, de um ano para outro, a gente descobre uma alteração. Tá. E essa alteração pode não ser significativa, ou seja, não pode aumentar o problema, mas ela tem que ser feita todo ano, por isso que a validade dela é um ano. E um outro problema que nós temos também é que você tem que ter um profissional de saúde, um médico que te avalie adequadamente, que saiba ler aquele exame e saiba da qualidade daquele exame, porque Certo. também a gente tem muitas mamografias de qualidade que não são adequadas, né? Então nós estamos Sim. falando do exame bem feito, do exame certinho e tem que ser sempre comparado, então todo ano. Aí sim a gente chega numa taxa enorme de diagnóstico do câncer, numa fase inicial pela mamografia. Muito bom. A reposição hormonal na menopausa, por exemplo. Ela pode causar o câncer? Isso é verdade? É meio verdade? Depende do caso, por exemplo. Tem verdade com ressalva? Não, é um mito. Isso daí na verdade, a gente tinha uma certeza nisso antigamente, hoje a gente sabe que é um mito. O grande problema é que a gente tem exageros, né? Tem muito Tá. exagero com essa questão Tudo hormonal. exagerado, né? Infelizmente. Então, exagerado, a gente começa a ter os problemas. Então, Sim. assim, a terapia hormonal, a reposição hormonal é muito benéfica para a mulher. Vai trazer qualidade de vida, vai trazer um bem-estar para as mulheres, mas a gente tem as indicações. Então, Tá. assim, depende de uma avaliação do que ela está sentindo. E hoje o principal é para calores, porque os outros sintomas a gente tem medicação não hormonal, que tem uma Certo. eficácia tão semelhante aos hormônios. Então, a gente precisa saber qual que é a situação que essa mulher vai utilizar o hormônio Tá. e dependendo da situação, a gente tem vários tipos de hormônio e vias que a gente utiliza, ou seja, comprimido, spray ou cremes vaginais. Dependendo da situação da mulher, a gente indica um ou outro. Isso é feito com segurança, com acompanhamento, e a gente não vai ter problema, não. A gente pode utilizar anos e anos. Muito bom. O câncer de mama, doutor, ele é sempre doloroso para a mulher ou não? Pô, peraí, não Não, são todos não, os não. casos. Na verdade, não. Na verdade, a grande maioria deles é indolor. Tá. Ele é indolor. A gente tem o câncer de mama, ele é traiçoeiro. Ele, na verdade, ele só traz dor em estádios muito, muito avançados. Ou quando ele já saiu da mama e ele já se disseminou para ossos e outros órgãos. Mas a grande maioria, mesmo tumores que crescem, que fazem ferida na mama, que se tornam enormes, são totalmente indolores. Então, assim, ele não traz dor. O câncer de mama não traz dor. Na verdade, a maioria das lesões mamárias que trazem dor são os cistos mamários, que aí quando eles aumentam de volume, que são lesões benignas. Mas o câncer, ele é indolor. A gente tem chance, doutor, pô, todos os congressos o senhor participa, etc. Não sei se é uma pergunta muito louca, mas de um dia, ou tá próximo, ou a gente só fala sobre isso, de encontrar a cura pro câncer de mama, por exemplo? Os estudos hoje, cada vez mais nós estamos tendo drogas maiores contra o câncer de mama. O complicado é que o câncer de mama, a célula tem várias mutações e ela se diferencia muito. Então, Entendi. uma paciente com câncer é totalmente diferente de outra. Não é uma Então, cópia ali, né, uma da nada. A outra. gente não tem como a gente dizer que uma paciente ela vai ser tratada igualzinha a outra. Não. Então, assim, é difícil tratar a célula do câncer de mama porque ela se modifica muito. Só que, Certo. assim, o que nós estamos tendo cada vez, todo o congresso a gente tem. Agora, mês que vem, a gente vai ter desculpa, em dezembro, nós vamos ter o Mundial de Câncer de Mama nos Estados Unidos. Eu estou aqui levando 2 trabalhos aqui do Brasil para apresentar Pô, que lá. Então, legal. assim, nós aqui no Brasil, a gente tem muita Onde vai ser? participação nisso. Que Vai ser em local? San Antônio, no San Texas, Antônio. Pô, comecinho aqui de dezembro. E, legal. assim, esse congresso, alguns anos atrás, a gente só falava de medicação e algumas cirurgias. Medicação e cirurgia, medicação e cirurgia. Tá. São 4 dias. Num dia, praticamente o dia inteiro, nós vamos falar sobre qualidade de vida, estilo de vida, alimentação, exercício físico. Então, assim, o caminho para a gente combater o câncer é a gente melhorar a qualidade de vida, atividade física, alimentação. Então, nós estamos cada vez mais se baseando nisso daí. Porque é Tá. isso, a ideia é não formar aquela mutação, ele não desenvolver. Acho que a cura vai vir nisso, entendeu? Sim, essa é uma notícia recente do M&M's e do Doritos impróprio para humano. Não sei É, se você chegou a ver isso aí. mas Aí, tipo assim, mas quando a gente, brincadeiras à parte,
quando a gente faz também o consumo desse tanto de enlatado, embutido, tem um grande risco, Então, né? o problema não é você usar de vez em quando. Tá. McDonald's, se você comeu. Ah, desculpa falar aqui o nome, Não, não não tem sei se. problema. Fica tranquilo, Mas fica todo tranquilo. mundo conhece, sabe? O Sim, fato de hambúrguer, refrigerante e batata frita, você eventualmente não tem problema. Ok, o organismo se dá bem com isso. O problema é quando você ingere isso daí diariamente, substitui refeições com isso. Aí nós temos o grande problema. Nós temos alguns estudos que mostram você ingerir açúcar em quantidades aumentadas não traz um enorme problema se isso daí não for repetido, sim, entendeu? entendi. Agora o problema, você está lá todos os dias, substituindo refeição, quanto a isso, aumentando o seu peso, Sim, fumando, bebendo, aí vai somando os fatores de risco e isso a gente aumenta a chance do câncer. sim. E se todos nós vivermos quanto mais a gente vive sobre esse estímulo, praticamente 100% vai ter câncer no momento da vida, né? Esse que é o Infelizmente. problema. É. E está Bom, muito relacionado com o estilo de vida. Isso a gente não tinha noção disso. E hoje qualquer congresso médico de qualidade, com cientistas, tudo, tem focado nisso daí. tá. Eu perguntei do tamanho da mama com prótese. Ah, você quer falar? E sem Fica à pensar, vontade. não, e só uma observação, sem pensar que isso é importante assim para todos nós, porque assim, o que a gente gasta com tratamento de câncer de mama, o custo que o SUS tem é enorme por Aham. paciente. E se a gente fosse gastar isso daí para prevenção, é menos de um quarto. Então, assim, até mais barato para nós. É menos imposto que está sendo consumido para prevenir o câncer do que para a gente tratar. É Olha aí, absurdo, é absurdo. interessante, interessante. Eu falei do tamanho do seio, né, com a prótese mamária, mas tem uma pergunta também o seguinte, e se a mulher tem pouco seio, ela tem o risco é mito ou é verdade isso? Ah, pô, tem um seio muito pequeno, você tem um risco maior de ter câncer de mama. Isso é mito ou é Não, verdade? não tem relação nenhuma. O tamanho da mama não tem relação com câncer de mama. O risco de uma mulher com tamanho de mama pequeno pode ser maior até do que uma mulher com a mama maior. Ah, Tudo isso é? vai depender desses fatores de risco que nós falamos, algum Tá, antecedente sim, sim. familiar, mas o tamanho da mama não. Uma coisa que só tem uma relação, mas também não tem uma relação do tamanho, é o que a gente chama de mamas densas, Tá, né? Mas muitas vezes uma mama pequenininha, ela pode ser muito densa e uma grande pouco tá, densa. O que é a densidade mamária? Como eu falei inicialmente, a mama ela tem glândula e ela tem a gordura. Quanto mais glândula, mais densa é. E o câncer ele nasce da glândula. tá, Então, mulheres que têm a mama mais densa, que tem muita glândula, isso muitas vezes após a menopausa ainda mantém ela com bastante glândula, porque com o envelhecimento a glândula vai virando gordura. Isso é um tá. fator protetor. Então, o fato de você ter a mama mais glândula com maior densidade, tem alguns estudos que mostram que isso pode aumentar um pouquinho o risco para câncer. Boa. Mama densa a gente vê na mamografia, o médico já vai saber, já vai poder orientar e vai manter o segmento, entendeu? Boa. A menstruação precoce ou até mesmo a menopausa tardia, uma dessas duas ou as duas tem risco de um câncer de mama? Isso é um fator clássico, isso é uma questão clássica que a gente sabe já há muito tempo que o fato da mulher começar a menstruar cedo ou ela parar de menstruar muito tarde, isso é um fator de risco para a mama. Qual que é a justificativa disso? Tá, Quanto mais ciclos menstruais ela tem durante a vida, maior o seu risco. Que o ciclo menstrual é uma bagunça de questão hormonal para a mulher. sim, Aumenta a progesterona, depois aumenta o estrogênio, aí depois aumenta o estrogênio, depois aumenta a progesterona, ela ovula e diminui os dois. Isso a mama ela tem vários efeitos. tá, Quanto mais desses efeitos, maior o risco. Então, certo. menstruar muito não é menstruar em quantidade, mas tendo muitos ciclos durante a vida aumenta o risco. Então, por isso que aquela que começa cedinho e termina tarde, teve muitos ciclos durante a vida. Entendi. E isso é um fator de risco. Pô, bom, isso é bom falar também, porque é uma pergunta que, né? Às vezes as pessoas têm esse tipo de dúvida e não tem pra quem perguntar. E às vezes Sim, é sim. só o Google pra responder, tipo assim. Porque E muitas vezes vem uma é uma resposta, a resposta que você não inteligência tá. artificial pode vir até uma resposta que não é muito clara. Porque, como eu Cuidado, tipo falei, assim. depende dos ciclos, não é a quantidade. Não quer dizer que uma mulher que menstrua um dia tem menor risco do que aquela que menstrua 7, Sim, 10. sim. É o número de ciclos, Aham, quando a entendeu? gente fala Aí de. que vai, por exemplo, Aham. desculpa, Não, fica tranquilo. Aí que vai, por exemplo, o fato da gravidez ajudar. Porque a Tá. mulher já fica 9 meses sem menstruar. Aí que vai a Aham. questão da amamentação. Se ela amamentar 2 Boa. anos, ela pode ficar 2 anos sem menstruar. Essas coisas estão tudo interligadas, Entendi, entendeu? entendi. Muito Então boa tem tudo uma observação. justificativa aí. Muito boa. O estresse pode causar um câncer de mama futuro ou não tem uma relação? Então, isso é também muito falado, depressão, ansiedade, estresse Aham. e ter levado a um câncer. Não, a gente tem estudos hoje bem feitos que mostram que não, isso não leva ao câncer de mama, tá? Tá. O câncer de mama ele tem uma origem genética por mutação Certo. da célula. Agora, o que leva à mutação?
obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, já ter um gene, então muita gente na família que já teve algum tipo de câncer, ou processos inflamatórios do organismo, que a gente fala, que está muito relacionado com a obesidade. Agora, o fato de a gente não ter essa alteração genética, a mutação, isso não leva ao câncer, não. Bom, Então, assim, a ansiedade podem piorar, né? Na verdade, assim, a mulher que descobre o câncer de mama, a gente tem, hoje em dia tem aumentado no mundo. Qual que é a chance de uma mulher ter algum sintoma menor de depressão, ansiedade durante a vida? Chega a 12% hoje. É um absurdo. tá. É uma epidemia. 12% é muita gente. Agora, a mulher, quando tem um câncer de mama durante o tratamento, ela pode ter um risco de 50% a 60% de ter. Certo. Então, assim, aí nós já temos também muito, muito mais. E isso pode atrapalhar o tratamento dela. Faltar numa sessão de químio, o desânimo. Então, tudo isso daí pode interferir. Agora, sim, o fato de ter depressão, ansiedade, estresse levar ao câncer, não. O Certo. câncer, ele tem uma origem ali de mutação celular. Bom.